Desde dezembro de 2014, estão proibidas as revistas íntimas aqui no presídio de Cachoeira do Sul. E eu converso nesse momento com o Josimar Santos, ele que é chefe da segurança aqui do presídio, e eu quero saber de você, Josimar. Antes eram feitas as revistas íntimas, revistas pessoais. Como é que funcionava isso? Boa tarde. Boa tarde. Anteriormente a essa portaria, elas entravam na sala, entregavam com a gente, eram revistados, entregavam a roupa, eram revistadas as roupas, e elas eram revistadas, ficavam nuas, né, e era feita a revista. Com a portaria nova, elas ficam de calcinha e sutiã, né, revistadas as roupas, elas ficam de calcinha e sutiã. Josemar explicou que a revista acontecia em utensílios levados em malas, sacolas e até em vasilhas com alimentos, além da revista pessoal. Isso não mudou. Os alimentos, os que elas trazem, continua o mesmo procedimento. Continua igual. O que mudou foi a parte da revista íntima delas. Depois dessa portaria, o que mudou nesse sistema? Como é que ficou isso aí? Hoje, elas entram, hoje nós temos o detector, elas passam pelo detector, né? A gente orientou elas já para virem com roupas que não tenham metais, passam pelo detector, entram numa sala, tem um banco, sentam, passam pelo banco, não apitando, elas entram normal para dentro do presídio para visitar. O detector é apenas de metais. No caso, uma incidência muito grande é a questão de drogas dentro do presídio. Como é que é feito isso? O detector ele acaba não detectando drogas. Como é que vocês fazem esse procedimento? Hoje a gente não, infelizmente, né? E isso o banco nem o portal ele não acusa. A gente não tem como ter uma eficácia nisso porque devido a isso aí, né? O banco não é para metal. A maior incidência de objetos ou de substâncias que entram dentro do presídio são drogas? São drogas. Tanto é que pela revista que nós tivemos agora na segunda-feira foi constatado grande quantidade de drogas, né? E celulares foi pego só 4. E isso na revista não é possível se fazer uma detecção disso aí? Não. Muitas vezes pela experiência das colegas, né? Do pessoal que faz a revista, do visitante, né? Até como ela está se portando, alguma coisa assim, elas têm como... Mas é difícil, tu não tem uma eficácia, né? Olhando para um outro lado, se foi encontrado qualquer tipo de substância dentro de uma cela, existe um controle de quem entra e de quem sai, né? No caso, de quem vai visitar quem está preso. E se for pego qualquer tipo de substância dentro, quem levou isso aí para dentro? Tem como saber? Caracteriza algum tipo de infração ou não? Não tem como saber porque não quer... Por exemplo, na cela X foi encontrado, não quer dizer que seja aquela cela. Às vezes eles usam outros para guardar, não tem como a gente dizer que é daquela cela, que são aqueles ali, né? Não tem como... A gente tenta sempre investigar, a gente tenta sempre... Né? Mas é difícil, não consegue. O chefe da segurança, Josemar Santos, faz um balanço se a mudança foi benéfica ou não com relação à proibição da revista íntima, já que a medida foi aderida no mês de dezembro de 2014 e explica ainda como são feitas as revistas dentro das celas. O nosso trabalho ficou mais burocrático, né? Porque a gente não tem como a gente não consegue fazer o mesmo trabalho anteriormente, quando a gente conseguia fazer toda a revista, né, no visitante. Ela ficava de um modo. Hoje não, hoje ela não pode, a gente não pode invadir esse espaço. Nós temos uma portaria que regulamenta isso, né, e a gente tem que seguir essa portaria. Hoje existem as revistas que, quando os presos recebem visitas, são feitas. Mas a questão da abordagem dentro das celas para saber se existe ou não coisa ilícita ali dentro. De quanto em quanto tempo acontece isso? A gente faz revistas periódicas nas celas, nós temos toda a conferência de manhã, toda manhã, a gente, não todos os dias, mas a gente sempre pega uma cela específica e sempre vai fazendo revistas em celas determinadas. Ou quando a gente recebe denúncias também de algum celular ou alguma coisa, a gente sempre faz a revista nessa determinada cela. E depois dessa portaria, aumentou ou não a questão de drogas dentro das celas? Hoje nós não temos, pelas revistas que a gente vem fazendo, pelas revistas que a gente faz,
Sim, aumentou. Isso é uma coisa que acaba fugindo do controle de vocês pela questão de não ter mais as revistas íntimas? Sim, isso foge totalmente, não tem como. Só que também a droga, muita coisa que entra, quando a gente vai fazer a revista, muitas vezes a gente tem a denúncia, a gente não encontra a materialidade porque já foi consumida, porque a droga ela entra e rapidamente também ela é consumida, não tem, né? Não. Existe uma outra maneira, a não ser a revista íntima, para se detectar drogas dentro do presídio? Só com o scanner corporal, para controlar a entrada. Só com o scanner corporal. E existe a possibilidade de ter esse equipamento aqui em Cachoeira do Sul? Como é que funciona esse? Dificilmente, porque hoje no estado só 2 presídios têm esse tipo de scanner, que é o Presídio Central e a PASC.